Você já viu colocar soro gelado no paciente? E aqueles colchões que abaixam a temperatura? Placas com essa finalidade? Será que tem mesmo alguma função? Abaixar, causar uma hipotermia no doente, meu prezadinho? Vamos discutir nessa aula, onde falaremos sobre cuidados no pós-parada cardiorrespiratória. Olá, meu prezadinho, eu sou Pedro Omar, sou enfermeiro, especialista em cardiologia pela Unifesp. Então esse é o tema de hoje, cuidados no pós-parada, ok? Então deixa eu te deixar presente que antes de 2010 se falava muito pouco dos cuidados no pós-parada. Era meio que cada um fazia de um jeito, cada instituição. Eram os cuidados empíricos, com essa palavra empírico. Empírico é o quê? Uma coisa baseada na experiência. A enfermagem usa muito do empirismo, tá? Mas era empírico ali. E desde 2010 que a American Heart, até antes, tá, prezadinho? De 2010, 2005 lá já tinha alguma coisa. Tô ficando velho, né? Já tô falando aqui, 2005 já tava atuando. Bem antes de 2005 já tava atuando. Então, olha lá, prezadinho. A American Heart, ela vem bem forte depois de 2010 com metas no pós-parada cardiorrespiratória. Metas, objetivos. Então você tem uma padronização do cuidado no pós-PCR. E vamos esmiuçar especificamente o cuidado pós-parada, mas deixa eu te falar que você tem lá o que chamamos de corrente de sobrevida. O que é corrente de sobrevida, prezadinho? O que é uma corrente? Uma corrente, ela é ligada por elos. Elos ali e tal, com uma finalidade. Na corrente de sobrevida, você tem esses elos também interligados com o intuito de melhorar ali o atendimento de uma parada cardiorrespiratória. Beleza? Vamos focar hoje só no último elo, mas deixa eu te falar, vamos rapidinho aqui, ó. Quando você fala da corrente de sobrevida, eles distinguiram a corrente do meio intra-hospitalar e no meio extra-hospitalar, porque é diferente, né? Você está na rua, você vai atender uma parada de um jeito. Se está dentro do hospital, é de um outro jeito. Beleza? Então, olha lá. Vamos passar rapidamente aqui pelos outros elos para a gente focar lá no último elo, que é o cuidado pós-parada. Então, no extra-hospitalar, olha essa aqui, ó. PCR extra-hospitalar. Então, o primeiro item, qual que é? Olha lá o telefoninho. Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Então, o leigo, tá certo? Ele reconhece a parada. Como é que reconhece? Não responde, não respira, né? Não responde. Ei, você está bem? Você está bem? Não respira, o cara já chama ajuda. Beleza? E o pulso? Não vai checar o pulso? O leigo não é orientado a checar pulso. Profissional, eu dei aula já, né? Em graduação, curso técnico, pós-graduação. Os caras, às vezes, profissional não acha o pulso, prezadinho. Profissional não consegue achar o pulso. Então, o leigo é só o quê? Verifica se o cara responde, não responde. Ei, você está bem? Não respira. E ele faz o quê? Vai chamar ajuda, tá? Vai chamar ajuda pedindo lá, avisando que é uma parada, pedindo um desfibrilador. Beleza? Então, esse é o primeiro elo da corrente. Note, o primeiro, o segundo e o terceiro elos, eles são feitos por leigos. Tá vendo a setinha azul ali embaixo, prezadinhos? Da corrente? Olha lá, socorrista leigo, até o terceiro elo. Depois do terceiro para frente, que a gente vai falar do serviço especializado. Então, prezadinho, olha lá. O primeiro elo reconhece a parada, chama ajuda pedindo um desfibrilador. Aí ele volta e faz o quê? Compressão, 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 compressão. O foco na compressão, certo, prezadinho? Você vê que não tem ali falando de ventilação. Até se pode fazer ventilação, em outra aula a gente fala mais específico, mas o principal aqui é compressão de qualidade, forte e rápida, né? 2 lá por segundo. Então, muito bem. Esse é um tema de outra aula, tá? Compressão, compressão, compressão. Hoje não é aula completa de parada cardiorrespiratória. Vamos focar no último elo lá. Prezadinhos, e aí? Compressão, compressão, compressão até quando? Até chegar ajuda. Ele me chamou ajuda? A primeira coisa foi chamar ajuda. Você viu por que não é fazer a compressão direto? Porque se você ficar fazendo a compressão, vai fazer a compressão até quando? Reconhece a parada, chama ajuda, faz a compressão até chegar o quê? Um desfibrilador. E aí a gente dá o destaque para o desfibrilador, pode ser um DEA, desfibrilador externo automático. E você, meu prezadinho, já fica presente que quem manipula o DEA, sabe quem é? Sabe quem é?
é qualquer pessoa treinada. Um leigo treinado sabe mexer no DEA, tá certo? E não tem nenhum segredo, só tô te deixando presente. Não sei se você sabe, se não sabe tá tudo certo também, mas veja só, tem que procurar saber, porque quem mexe com DEA é um leigo treinado. Imagina você, que é um profissional, tá certo? Ou aspirante aí a profissional. Tem muita gente começando aí no canal, tá? Começando a acompanhar a gente, muito bem-vindo, mas tem que já ficar presente pro DEA, uso do DEA. E aí, usa lá o DEA esperando chegar a ambulância. Que ambulância? O suporte avançado de vida, tá certo? Que aí o cara vai chegar, já tem meios para garantir uma via aérea definitiva, entubar o paciente, acesso venoso, medicamentos, e aí vai para o quê? Para o hospital, e você tem lá, ó, serviços avançados de vida e cuidados no pós-parada cardiorrespiratória, beleza? Então ali você tem o cuidados pós-parada. Note, depois ali, ó, no quarto elo, já tem ali, ó, SME. O que é isso? É o Serviço Médico de Emergência. Aí depois você tem lá, ó, Departamento de Emergência. Então o Serviço Médico levou para o Departamento de Emergência, esse cara vai para a UTI e lá os cuidados pós-parada. Dentro do hospital, a corrente tem pequenas modificações. Dentro do hospital, a gente vai pensar em uma vigilância constante, como um primeiro elo. Só que aí, se esse cara tem uma parada, vigilância e prevenção. Só que se ele tem uma parada, também é a mesma coisa. Reconhece a parada, e aí como é que reconhece? Não responde, não respira, e aí o profissional checa pulso. Beleza? O profissional vai lá e checa o pulso carotídeo. Profissional checa pulso, o leigo não checa pulso. Então você vê lá, o cara tá parado, você já chama ajuda. Muitos hospitais já tem o time de parada, né? Já tem o time de parada, mas se não tiver na sua instituição, tá tudo certo também. Então vai vir a galera, tá? Chama, pede ajuda, traz um carrinho. Que carrinho que é que traz? O carrinho de parada? Carrinho de parada? Não, né? Que não existe carrinho de parada. Não existe carrinho de parada. Se chama carrinho de emergência, porque ele atende todas as emergências, né? Não só parada. Então, ele é um carrinho de emergência. Então, no hospital, se teve lá parada, reconhece a parada, chama lá, ajuda, traz lá o carrinho de emergência e uma rápida desfibrilação. Beleza? Quanto antes lá tem que vir desfibrilar esse cara e aí depois ele vai para UTI, tá certo? Lá no suporte avançado e os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, que é o que eu quero falar com você esmiuçado, certo, meu prezadinho? Então, nos cuidados pós-parada, vamos lá, vamos separar por tópicos aqui. Primeiro, quando a gente pensa na via aérea e na ventilação desse paciente, poucos pacientes, prezadinhos, retornam de uma parada já consciente, contactuando e respirando bem. Existe, tá? Mas é um número pequeno de pessoas e o cara volta respirando bem, não precisa de oxigênio, beleza? Geralmente isso em paradas curtas. O cara teve uma parada, voltou muito rápido, ele pode sim voltar em ventilação espontânea aí consciente. É pouco frequente. A maioria, grande parte dos pacientes vai precisar de quê? De oxigenoterapia. E aí tá lá, prezadinho, na nova diretriz, tá lá, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Fala que a saturação dele tem que ser mantida no mínimo 94. Beleza? Se não tiver 94, ele precisa de um oxigênio suplementar. Só que a maioria vai realmente, muitas vezes, vai precisar de quê? Entubado. Esse cara vai voltar, ele vai precisar ficar entubado, beleza? E sempre pensando em manter uma saturação acima de 94%. Sempre uma saturação acima de 94%, com a menor fração inspirada de oxigênio possível. O que é isso? A FiO2. Está presente para aqui que é o FiO2, prezadinhos? Quando o cara está lá no ventilador mecânico, tem lá a possibilidade, lá no ventilador mecânico, que o médico, né, a equipe seleciona quanto que vai ser ofertado de oxigênio para o paciente. Beleza? Não sei se você está presente. O oxigênio aqui no ar ambiente, que a gente respira, aqui no ar ambiente, tem quantos por cento? Você sabe? Quantos por cento de oxigênio tem aqui? 21%, empresadinho. Só 21%. Não pensa que é cama. 21% de oxigênio. 78% aqui é, sabe o quê? Nitrogênio. 78% nitrogênio e 1% dos outros gases misturados. Tá certo? Então aqui é só 21% de oxigênio. Prezado. A gente inspira oxigênio. Expira CO2. Aqui não tem CO2, não? Tem CO2? Prezadinhos, o CO2
e os outros gases são mais o que? Voláteis. O que é um gás mais volátil? Mais leve. Então esse gás ele sobe. Vai lá para a nossa atmosfera. Esse gás vai embora, sobe. E aqui, que a gente está respirando, 78 de nitrogênio, 21 de oxigênio, tá certo? E 1% de outros gases. Fica presente para isso também. Deixa eu te contar. Pensa comigo. Se você faz uma fogueira, a fumaça não sobe? Né? Ali fica o oxigênio, o nitrogênio e os outros gases só 1%, tá certo? Então são os gases mais voláteis. Voláteis tem a ver com voar, né? Mais leves. Muito bem, então quando o cara vai lá, voltou da parada, a gente coloca o menor FO2 possível, tá certo? Para ele manter no mínimo 94% de saturação. Beleza? Muitas vezes, prezadinhos, a gente vai colocar 100% de FO2. 100% de oxigênio. Por quê? Esse cara, durante a parada, ele ficou o quê? Muito tempo em hipóxia. Muito tempo com pouco oxigênio no cérebro. Então, taca lá 100% de FO2, tá? No pós-parada. E depois vai diminuindo desde que ele mantém ali 94 de saturação, tá certo, prezadinhos? Isso é diretriz, tá lá determinado, 94 no mínimo, muitas vezes vai ter que entubar esse cara. Importante também, prevenir que esse cara faça hipocapnia. Sabe o que é hipocapnia, meu prezadinho? É a mesma coisa que hipocarbia. Prezadinho, não adiantou nada que eu não sei o que é hipocarbia. É a diminuição do CO2. Esse capnia está relacionado com CO2, beleza? Então, quando aumenta o CO2 no nosso corpo, a gente fala o quê? Ele está com uma hipercapnia. Quando diminui o CO2, a gente fala o quê? Está com uma hipocapnia. Normocapnia, é o normal, tá certo? Hipocapnia ou hipocarbia, mesma coisa. Prezadinhos, qual o aparelho que verifica o nível de CO2 no nosso sangue? Qual que é? Qual que é o aparelho? É o capnógrafo. Nossa, se você não está presente, você precisa saber do capnógrafo. Esse aí, ó. O capnógrafo, prezadinho. Capnógrafo, o paciente entubado, ele é conectado esse dispositivo ali na saída do tubo e ele está verificando quanto de CO2 que o paciente está expirando, tá certo? Quanto de CO2 que está saindo ali. Por quê? Tem que ficar esperto para não ter hiper nem hipocapnia. A capnografia vai ter que ser mantida entre 35 a 45 milímetros de mercúrio, prezadinhos. Já que a hipocapnia, ela favorece o quê? Vasoconstrição cerebral. E aí você tem mais morte de neurônios. Presente, meu prezadinho? Então essa parte do quê? Da via aérea, tá? Da ventilação do paciente. Então a gente passa agora para a parte da circulação. Então como é que é o manejo lá da circulação no pós-parada cardiorrespiratória? Prezadinhos, 71% dos pacientes apresentam lesão devido ao problema na coronária, lesão miocárdica, prezadinhos. Então, deve-se prontamente no pós-parada se providenciar um eletrocardiograma. Tem que fazer eletro, prezadinho. Para quê? Se esse cara tiver indícios, né, de oclusão de coronária, tem que mandar ele para terapia de reperfusão, tá certo? Tem que abrir essa coronária, tem que fazer o quê? A famosa angioplastia, abrir essa coronária. Principalmente se o paciente não tem um outro diagnóstico estabelecido. Porque, por exemplo, se ele parou, mas ele teve um AVC, ou ele teve uma tromboembolia pulmonar, por exemplo, tá certo? Então você pensa nessas causas específicas. Mas se não tem uma etiologia específica, tem que fazer o quê? Uma hemodinâmica. Tem que ir para a hemodinâmica esse cara fazer o cateterismo, quiçá uma angioplastia. Beleza, prezadinhos? E até 2 horas. Tá lá, diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá certo, prezadinhos? Pós-parada, tem que fazer uma angioplastia até 2 horas nessa condição que eu te falei. Muito bem, a gente pensa também dentro de um manejo hemodinâmico em manter esse cara com uma pressão no mínimo ali 65, prezadinhos, de PA média, tá? No mínimo 65. Outro dia eu falo de pressão arterial média, faço um vídeo só sobre isso, mas o cara tem lá no mínimo 65 de PA média. Idealmente que essa PA fique acima de 80, evitando ao máximo hipotensão. Belezation? Também vai se tornar necessário, olha lá, reposição de fluidos e drogas vasoativas, tá?
Então, reposição volêmica e drogas vasoativas visando manter lá uma pressão arterial adequada. Na persistência de instabilidade, pode-se usar dispositivos como esse daí, ó, que é o balão intra-aórtico, usado lá no choque cardiogênico. Também requer uma aula sozinho para falar do balão intra-aórtico. Ou ECMO, também é um dispositivo de assistência circulatória. Tá lá na aula de choque cardiogênico, já falei isso aqui na aula de choque cardiogênico. Certo, prezadinhos? Então, manejo hemodinâmico, evitar ao máximo hipotensão. Resumidamente, reposição volêmica e droga vasoativa para manter a PA desse cara estabilizada. Que mais, prezadinhos? Aí vem aquilo que eu falei para você. A hipotermia. Será que realmente baixar a temperatura Deixa eu te contar, prezadinho. Quando o cara volta da parada, pensa comigo, o neurônio ficou lá um tempão, né, dependendo da parada lá, sem oxigênio. Pensa no cérebro sem oxigênio, sem oxigênio, sem oxigênio. Quando esse cara tem lá o retorno da circulação espontânea, usa-se muito esse termo, né? Até falei pouco ele no vídeo, mas a gente fala assim, retorno da circulação espontânea, RCE. Quando se tem o retorno da circulação espontânea, pensa comigo, aquele neurônio que ficou lá 5, 10, 15 minutos, só com pouco oxigênio ali, o cara parado, prezadinho. Quando volta, quando esse cara tem o retorno da circulação espontânea, será que seria interessante esse cérebro voltar a funcionar com alto metabolismo, a todo vapor, para consumir bastante energia? Ou será que seria melhor ele funcionar o quê? Devagarinho, ó cérebro, vai devagarinho, devagarinho, trabalha pouco, diminui o metabolismo, beleza? Que você consome menos oxigênio. Parece-me óbvio, né? Que é melhor o quê? Diminuir o metabolismo. E deixa eu te contar que a hipotermia faz isso. Ela diminui o metabolismo. A cada 1 grau que se diminui na temperatura, se diminui em cerca de 6% a taxa do metabolismo cerebral. Ó, abaixou 1 grau ali, 6% a menos ali no metabolismo. 2 graus, 12% a menos. Então o cérebro vai diminuindo ali, prezadinhos, o consumo de energia. Diminui o metabolismo. E isso denota melhores prognósticos. Desde 2005, prezadinhos, que tem estudo. Eu lembro dessa parte aí, ó, tô ficando velhinho já. 2005 já tinha estudos, 2010 ratificou, 2015 veio muito forte. E, prezadinhos, deixa eu fazer uma observação aqui. Não critico ninguém não, tá bom? Mas cuidado, que tem vídeos na internet falando que não faz mais, que não tem benefício. Aqui, Sociedade Brasileira de Cardiologia, prezadinho. Ó, vou ler no literal aqui para você. Tá lá, a modulação terapêutica da temperatura, é assim que fala, tá? Não é hipotermia induzida, antigamente se falava hipotermia induzida, não é, é modulação terapêutica da temperatura. Eu vou ler para você no literal, fala ali, ó, pelo fato de a MTT, modulação terapêutica da temperatura, ser a única intervenção que demonstrou melhora na recuperação neurológica, ela deve ser considerada para qualquer paciente que seja incapaz de obedecer comandos verbais no pós, olha lá, ó, ressuscitação, retorno da circulação espontânea. Qualquer paciente. O cara não tá, claro, se ele voltou, aquele caso raro que eu falei para você, raro não, mas pouco frequente, do paciente voltou da parada consciente, respirando espontâneo, claro que não vai fazer hipotermia induzida. Claro que para fazer hipotermia induzida, esse cara tem que estar o quê? Sedado, e aí você tem hipotermia induzida lá que denota melhores prognósticos. Beleza, prezadinho? Então, prezadinho, o IUCOR, essa instituição também renomada, preconiza lá que quando for indicada a modulação terapêutica da temperatura, essa temperatura deve se manter ali na faixa dos 32 aos 36 graus Celsius. 32 a 36, beleza, prezadinhos? Então você tem vários recursos. Então você tem a infusão de soro a 4 graus, os hospitais mais bacanas aí tem aqueles dispositivos, colchões, placas, os dispositivos mais chiques, mas deixa eu te contar, se onde você tiver, o serviço que você tiver, não tem nada disso aqui de hipotermia induzida, a gente não faz, é o seguinte, prezadinhos, evitar febre ao máximo, tá certo? Então você tem que manter o controle, manter uma modulação e uma bradicardia
durante essa modulação terapêutica da temperatura é esperada, o cara fica mais bradicárdico e é benéfica. Ela diminui lá, preserva as funções autonômicas, certo, prezadinhos? Então a modulação terapêutica da temperatura entra muito forte aí, 32 a 36 graus no pós-parada cardiorrespiratória. E o resumão tá aqui, prezadinhos, olha lá, ó. Tá lá, isso aqui é print. Tá? Print lá da diretriz de 2019 da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que fala assim, ó, MTT, 32 a 36 graus Celsius, prevenção de febre, otimização hemodinâmica, que nós discutimos aqui, manter a pressão, reposição volêmica, droga vasoativa, controle glicêmico, belezation, diagnóstico ativo de convulsão, prezadinho, você está fazendo uma hipotermia, o cara pode fazer hipotensão, convulsão, melhor dizendo, hipotermia, o cara pode fazer convulsão, pode fazer também mioclonias, né? Mioclonias, avaliação prognóstica, e aí você tem a prevenção secundária, que é o quê? Prevenção secundária para que não se repita. Então, qual foi a causa base? Para que ele não tenha uma outra parada cardiorrespiratória. E aí, a gente pensa na reabilitação desse indivíduo que teve uma parada cardiorrespiratória. Beleza, meu prezadinho? Sugiro que você assista essa aula mais uma vez, pelo menos, para ficar craque aí na hipotermia e nos demais cuidados aí no cuidado pós-PCR. Certo, prezadinho? Tamo junto, até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Beleza? Forte abraço.